falando a respeito da gênese do servo. Como que o servo foi criado? Você lembra dos nossos primeiros encontros? Usamos muito os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Insistimos muito em falar da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E falamos a respeito do sustento do servo. O sustento desta vida do servo está em Cristo Jesus, ele se alimentando dele, ele buscando refúgio nele. Agora nós queremos começar a falar a respeito do servo e o propósito. Porque quando nós somos colocados como servos, tem uma finalidade. Nós não servimos a Deus, eu sirvo a Deus como? Na realidade, o que eu faço? Qual o significado do propósito das atividades que eu tenho que realizar? E uma das coisas que nós precisamos ficarmos bem atentos, é que o propósito de Deus é que, na realidade, o homem exerça uma liderança, o homem exerça o domínio, o homem exerça a influência, porque nós vimos que é assim que começou a vida do servo, quando Deus criou o homem para dominar, frutificar, multiplicar. Mas o que o diabo fez, o que Satanás fez, foi justamente roubar essa essência do propósito que Deus havia estabelecido para o servo. E nós temos que agora, nós que somos criados e recriados em Cristo Jesus, tanto na nossa vida espiritual, no sentido eclesiástico, no sentido da igreja, nós precisamos entender quais são os propósitos. O que Deus espera de mim, o que Deus espera da igreja. Entender que a vida do servo de Deus não se resume a uma vida de 4 paredes dentro da igreja. Você e eu, nós trabalhamos. Nós temos uma vida que as pessoas chamam secular, que na realidade é a nossa vida espiritual, porque ninguém consegue viver bem com Deus e viver na sua vida profissional ou social de qualquer maneira, de acordo com a sociedade, de acordo com os princípios deste mundo. Então, é a nossa vida espiritual. Quando nós sentamos na nossa mesa de trabalho, quando você está no seu local de trabalho, ali está também servindo a Deus, servindo as pessoas, mas servindo a Deus, dentro do propósito de Deus. Então, o que nós queremos entender é que o propósito de Deus é que nós sejamos pessoas que liderem, mas que tenhamos espírito de servos, isto é, que tenhamos aquela gênese, aquela formação que Deus colocou para a nossa vida lá no início. Nós temos sido ensinados e muito sobre necessidade de liderar. É o que mais nós ouvimos, é que Deus quer que você lidere. Ontem, trocando umas mensagens com o pastor Oliveira, eu estava falando para ele, esses encontros têm mudado alguns conceitos na minha vida a respeito de liderança. Tem mudado muitos conceitos, muita maneira de ver. Sabe por quê? Porque nós só colocamos na vida das pessoas que você lidere, que você lidere. Sabe o que acontece? A igreja, a sociedade, o trabalho tem recebido maus líderes porque não aprenderam a liderar, mas não aprenderam a servir. Aprenderam talvez a mandar, aprenderam talvez a chefiar, gerenciar um departamento, gerenciar até um setor da igreja, liderar um setor da igreja com aquelas regras normais, mas às vezes essas pessoas vivem um problema interior e trazem problemas para as pessoas que estão ao seu lado, justamente porque aprenderam talvez a mandar, a chefiar, gerenciar, administrar, mas não aprenderam a servir. Sem dúvida alguma, eu creio que o propósito de Deus, que é propósito de Deus, que a gente exerça uma influência na nossa sociedade, independentemente da posição que nós ocupamos. Nós temos aqui a nossa igreja, tem o pastor da igreja, tem os diáconos, tem os líderes, tem os trabalhadores, e tem as pessoas que não gostam de se envolver em trabalhos específicos. Todos têm um lado da sua influência e pode influenciar.
Quer ver um exemplo? Quantas coisas que não precisam ser mudadas na igreja? Nós sabemos disso. Às vezes, alguns hábitos, algumas manias, alguns costumes dentro da igreja que precisam ser mudados. E aí é que entra uma boa formação de um líder, que ele mesmo sem ocupar uma posição de responsabilidade alta, no sentido de um cargo, ele exerce uma influência com a sua vida, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, de falar, que as pessoas se espelham nelas. No nossa vida profissional, no nosso trabalho, não adianta eu vir aqui para a igreja e pregar, e cantar, levantar mãos, chorar, gritar, falar em línguas, e eu sentar no meu consultório e tratar as pessoas mal. Não adianta eu tratar as pessoas que eu lido no meu dia a dia mal. Não adianta eu querer mostrar uma espiritualidade dentro da igreja e lá fora não conseguir vivê-la. Porque mais cedo ou mais tarde, veja, essas características ruins dentro da igreja, elas se manifestam. E aí surgem os grandes problemas. Então eu creio e eu sei que nós somos chamados para influenciar, para mudar opiniões, não com imposições, mas com uma maneira de viver, com um estilo de vida. As pessoas têm que olhar para mim e dizer assim: eu quero trabalhar igual a você. As pessoas têm que, até mesmo que elas não queiram, mas elas têm que nos admirar na maneira que nós vivemos, no estilo de vida que nós levamos, na maneira que nós nos relacionamos com as pessoas. Dentro da igreja, e nós estamos falando para a nossa igreja, imagina eu aqui dentro, em cima do púlpito, e tratando com todo carinho você, mas no dia a dia da igreja eu te tratar mal. Você vai dizer assim: poxa vida, existe um problema, está havendo um problema, então não adianta eu me pegar na minha posição de pastor, eu tenho que me pegar na minha posição de servo, para que a minha posição de pastor seja reconhecida. Só abrindo um parêntese, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, que eu não queria ser, pastor era a última coisa que eu gostaria de ser, e uma vez o pastor Sebastião chegou para mim e falou assim: Marcos, olha só, você sabe que Deus te chamou, você sabe que Deus tem te capacitado para pastorear a igreja, para começar a igreja de Niterói, e o mais importante é que as pessoas que estão na igreja reconhecem que você é o pastor. Não era por imposição, não é questão de mandar, não é questão de liderar, é questão de estar ligado e disposição em servir. E sempre digo para você: eu sou o devedor, estou muito longe de servir a igreja como deveria servir. Então, eu creio que nós precisamos ter na nossa mente líderes. Não significa líderes no conceito humano, mas Deus quer que a gente sirva conhecendo qual é o propósito dele, que a gente lidere conhecendo o que ele está querendo da nossa vida. Nós não estamos querendo e estamos assim, colocando um tempo de lado aquela ideia de levar você a buscar posto de liderança, que eu tenho que liderar, a doutrina ou o pensamento de muitas igrejas: você tem que ser o cabeça, quem manda, que todo mundo tem que te obedecer. Não, pode ser que a gente nunca seja cacique, mas nós vamos ser bons índios, vamos ser índios que vão estar vivendo bem e influenciando uma sociedade a viver bem. Nós não podemos ser apenas líderes que buscam um grupo de pessoas que conseguem juntar pessoas ao seu redor, porque tem carisma. Tem gente que tem carisma, gente. Mas olha só, não é só pastor que tem carisma. Quantas pessoas hoje que são bandidos, quantas pessoas hoje que estão dentro das cadeias de segurança máxima e têm seguidores. Eu fico vendo como é que o cara lá dentro de uma segurança máxima, pelo celular, ele consegue controlar milhares de pessoas vendendo drogas e ninguém trai ele. Tem carisma, tem habilidade, tem poder de persuasão, de dominar e influenciar as pessoas.
Então, dentro da liderança da igreja, ou seja, na nossa família, na vida profissional, os carismas são bons, mas olha só, não é isso que forma uma pessoa capacitada para fazer o seu propósito. Não são apenas as habilidades são boas. Eu falei aqui a respeito de cantar, eu sei que com certeza você vai me desestimular a ser um cantor. Porque você vai falar assim, pastor, por favor, não cante. Porque eu não tenho essa habilidade. Mas tem pessoas que têm. E essas habilidades, tanto seja de cantar, administrar ou habilidades técnicas, elas têm que vir à nossa vida com um único propósito: exercer uma influência não de dominar ou manipular pessoas, mas em servir as pessoas. Não para chamar a atenção das pessoas, para ter muitos seguidores, mas que as vidas das pessoas sejam transformadas a cada dia. Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê os Evangelhos, nós percebemos o quanto Jesus realizou de obras quando ele passou aqui pela terra exercendo o seu ministério. Jesus realizou muitas coisas. Olha, Jesus curou, e nós cremos que Jesus cura. Domingo à noite nós estamos falando sobre Jesus. É salvação, é cura, é libertação, é solução de problemas. Jesus realizou milagres, multidões o acompanhavam, multidões queriam ouvir, disputavam o lugar para ouvir de Jesus. Zaqueu foi observado, quando nós vamos lá na história de Zaqueu, ele queria ver o mestre, ele queria olhar, queria encontrar-se com Cristo. Ele fez o quê? Subiu numa árvore. Vamos agora pensar um raciocínio, né? Vamos dar aqui um retrocessozinho. Se ele subiu numa árvore, é porque tinha muita gente na frente dele querendo ver também Jesus. Certo? Mas o que fez a diferença na vida de Zaqueu? Que estava dentro do seu coração, a sua intenção. E hoje nós vemos muitas pessoas querendo ver Jesus, seguir Jesus, na multidão das pessoas que querem ver Jesus, mas Jesus está preocupado com o seu coração, Jesus está preocupado com o que está dentro da vida da pessoa. Jesus gostaria que todos os que estavam ali ao redor agissem como Zaqueu. Não precisava subir numa árvore, mas mesmo estando pertinho de Jesus, ter um coração aberto para ele. Então, Zaqueu, ele teve que vencer as pessoas que queriam ver Jesus, que queriam seguir Jesus, que queriam desfrutar de Jesus. Mas olha, a preocupação de Jesus era exercer uma influência, não era manipular as pessoas com curas, porque em Atos dos Apóstolos nós vemos Simão, nós vemos na igreja, na cidade de Éfeso, as pessoas, aquela mágica que fazia, que vendia as estatuetas e curavam as pessoas. Simão, o mágico, nós vemos pessoas fazendo isso com a intenção de manipular. Jesus cura, Jesus realiza milagres, mas com a intenção de transformar a vida das pessoas, para que as pessoas vivam uma vida agradável a Ele. Jesus veio como servo. Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, abriu mão da sua... mas Jesus tinha o poder, mas ele tinha poder de quando estava lá junto com Barrabás e as pessoas gritavam o nome de Barrabás, ele tinha poder para fazer com que alguma coisa acontecesse na vida daquelas pessoas e fossem destruídas. Jesus tinha poder para vencer todos os obstáculos que foram colocados diante dele, mas Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão de toda a sua majestade, porque o objetivo de Jesus era servir. O objetivo de Jesus era mostrar aos seus discípulos a importância de ser um servo. Então Jesus veio como um servo, para que os seus discípulos e os que estavam seguindo e os que haveriam de seguir, e aí entra a gente, também aprendesse dele a servir da maneira que Jesus serviu. Seriam aquelas pessoas, essas que aprenderam, aquelas pessoas que estariam realizando a sua obra. Nós somos chamados para realizar a obra de Deus, para servir, pregando o reino de Deus,
E o reino de Deus é pregado não apenas com uma palavra, mas também com a nossa vida em todos os lugares que nós passamos, pregando o reino. E o que mais eles precisavam, todas as pessoas que seguiram Jesus, o que mais precisavam era justamente aprender de Cristo, do seu caráter, da sua mansidão, da humildade e ter o seu espírito. Mas o homem, você sabe que o homem ele é rebelde. E no seu espírito rebelde, ele tem preferido realizar os propósitos da sua vida ou realizar aquilo que ele pensa em nome de Cristo. Hoje pela manhã eu estava pensando assim, em escrever alguma coisa, e veio assim, pelo que eu luto? Eu luto pelo reino ou luto por uma religião? Eu luto pelo reino ou luto pela minha satisfação? Eu estou dentro do reino de Deus, lutando, brigando, pregando o evangelho pelo reino ou para uma religião, ou eu luto por uma denominação, eu luto por uma igreja física. Qual é o propósito? Se eu pensar em lutar por uma igreja física, nós vamos fazê-la crescer de acordo com os princípios que faz uma empresa crescer. Mas eu não posso abrir mão do propósito que Deus estabeleceu para mim. Mesmo que eu tenha propósitos e realize, eu procure cumprir este propósito em nome de Cristo, eu tenho que abrir mão dos meus propósitos. Nunca faça assim, a minha realização no reino de Deus é fazer isto, e já que eu faço em nome de Cristo. Isso é um perigo, porque às vezes nós estamos fazendo coisas boas em nome de Cristo, mas não é o propósito de Cristo. Não é aquilo que Deus pensa para as nossas vidas. O que Deus espera é que nós formemos líderes. A visão deve ser a formação de líderes. Como nós falamos na hora da oferta, com o problema socioeconômico, político, cultural, religioso e todos os aspectos que está acontecendo na imigração lá na Europa, essa influência vai chegar aqui no Brasil. E o que nós precisamos? De crentes apáticos? Crentes que se trancam nas suas casas ou se trancam nas suas igrejas? Não, que vivam a sua vida diária exercendo uma influência, mesmo que não seja nomeado líder, tenha espírito de líder. Eu fico imaginando Josué e Caleb, né? Por que os dois chegaram, se a gente for ver exemplo de líder que era servo, vai em Josué. Quando vieram lá de Canaã, o que acontece? Todo mundo foi contra, mas ele não ultrapassou o limite dele, ele não sobrepôs Moisés, mas ele exerceu uma influência. Mas as pessoas não quiseram, não, mas ele foi beneficiado e aquela influência fez que a sua geração entrasse em Canaã com uma outra mentalidade. E nós vamos ter agora nos próximos anos a necessidade de termos pessoas com uma mentalidade, com o propósito de Deus, de servir a sua sociedade, não de acordo com a sua maneira. Não é servir a sociedade assim simplesmente dizendo assim, eu vou com as minhas habilidades, com a minha cultura. Não, é servir a sociedade com o caráter de Deus. Então Deus quer que nós formemos pessoas que liderem. A visão deve ser cada vez mais a formação de líderes, mas não a formação de pessoas para ocupar altas posições. Eu fico refletindo e vem à minha mente, vem ao meu coração, às vezes, algumas situações. Lembra de Naamã, um grande homem, um grande soldado, um homem do exército? Quem foi a pessoa de maior influência na vida de Naamã? Uma menina. Uma menina que, mesmo ainda vivendo sobre os traumas de ter sido afastada da sua família,
Imagina uma criança ter sido levada para outra terra e deixado sua família, que podia ter a revolta, né? A gente podia fazer uma análise psicológica dessa menina, que podia ter a revolta e os traumas, que tanta gente hoje fala de trauma. Essa menina estava traumatizada, ela foi retirada da sua família, ela não teve a sua infância, foi levada como escrava, na casa do homem que comandou o exército que provocou todas essas coisas. E quando ela soube que aquele homem estava leproso e precisava ser curado, ela exerceu uma influência, ela foi compassiva, ela foi misericordiosa, porque ela dizia assim: está vendo, você me levou, trouxe escrava, vai morrer podre com lepra. Ela não pensou isso, ela já tinha um espírito de servo, exercer uma influência, ainda que seja numa posição que não seja de destaque. E nós poderíamos citar outros exemplos. Então eu preciso estar atento qual é o propósito de Deus para a minha vida. Formar líderes com espírito de servo, que onde estiverem, estarão realizando de maneira fiel, veja, de maneira fiel, o propósito de Deus. Entendendo e pondo em prática o propósito de Deus. Eu queria deixar assim, hoje nós queremos deixar alguns conceitos. Primeiro a gente tem que esclarecer essas palavras, né? O que significa propósito, missão, visão, projeto, o que acontece na nossa vida, e que a gente, metas, que a gente tem as nossas metas, temos a visão, temos propósitos. E eu fui ver a respeito da palavra propósito, né? Essa palavra propósito, né, se a gente fosse definir o que o nosso dicionário diz, é um projeto, tá certo? É um desígnio. Então eu posso entender que é um projeto de Deus para nós, é um desígnio, é algo mais além do que um projeto, mais forte que um projeto, é uma missão, é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de alguém. Eu achei interessante essa definição de propósito, que é alguma coisa que nós fazemos, não que está na nossa cabeça. Então veja, propósito não é isso. É algo que nos é dado para realizar. Então alguém nos confiou alguma coisa. Alguém que nos colocou na nossa mente algo para fazer mais adiante. E tem algumas raízes, né, nos vários idiomas, por exemplo, do hebraico, ela vem definindo pensamentos. Então, os propósitos, ela define como os pensamentos. Veja o que a palavra de Deus diz, os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Os pensamentos dele são melhores do que os nossos, isso é, a missão, as ordens e o propósito de vida que Ele estabelece para mim, que Ele me responsabiliza a realizar, me responsabiliza a viver, me confia, me dá ordens, são melhores do que aqueles que eu dou ordem a mim mesmo. Eu coloquei um propósito na minha vida, então eu começo a dar ordens à minha vida para que a minha vida cumpra. É o vendedor que tem que atingir a sua meta. O cara passa na frente da loja, ele vai lá, porque ele colocou propósitos na sua vida, colocou metas, colocou objetivos a serem realizados. Então ele deu ordem a si mesmo. Mas nós estamos falando do servo que vive conforme o propósito que Deus nos deu, de uma ordem dada para as nossas vidas. No grego, fala a respeito da vontade, então, da vontade de Deus para a nossa vida, de querer, desejar, de propor, de colocar para nós antes, propor. E isto, lá no francês, na parte da línguas latinas, então, do propósito significa colocar à frente, colocar algo à nossa frente,
para ser realizado. Então, Deus, quando criou, e nós vimos na primeira parte essa gênese do servo, já colocou adiante de nós, Deus criou o homem já com um propósito, isso é, já com um pensamento para ele, com uma ordem para ele. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Domine, frutifique, multiplique, encha a terra. Deu ordens, coma de todas as coisas, coma da árvore da vida. Veja, pensamentos, vontade, já colocou de antemão, já estava estabelecido para a vida do homem. Aí nós vemos lá em Isaías capítulo 55, quando a palavra de Deus nos ensina: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então, o que ele pensa, o que ele colocou antes de eu nascer para a minha vida, não é igual ao que eu penso. Por o caminho que ele estabeleceu para que o homem caminhe, é diferente do caminho que o homem está estabelecendo para a vida dele. É o início da nossa reflexão de hoje. A dificuldade do homem vencer as suas próprias forças, se vencer a si mesmo e começar a desviar-se do seu próprio caminho para viver no caminho do Senhor. O que Deus falou para Josué? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus estava estabelecendo assim: olha, não importa se a esquerda é o errado, se a direita é o certo. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Não se desvie daquilo que eu coloquei para a sua vida. Pessoas se perdem fazendo coisas certas. Quantas pessoas, hoje eu atendi uma senhora, eu nem falei nada, porque eu falei assim, que Deus tenha misericórdia, porque ela foi me mostrar um exame e não tinha nada, e todo mundo vai no consultório com medo de ter câncer, né? Quando faz o exame, todo mundo fica apavorado, e eu falei para a senhora: olha, a senhora não tem câncer. Aí pronto, aí começou a contar a história dela com Nossa Senhora, e dos altares que ela faz, e das imagens que ela faz, que ela reza de manhã, que ela reza de tarde, que ela reza de noite, e que é a santa que ela trouxe de Portugal, e que fez lá a casinha dela, e que fez tudo. Gente, eu olhei para aquela senhora e falei assim: boa intenção, talvez mais sincera do que muitos crentes. Isso dói, mas é a realidade. Porque foi uma manifestação assim espontânea. E enquanto ela falava, eu fiquei na minha mente: Senhor, que tu tenhas misericórdia, porque é uma pessoa que está ali, não estou dizendo que seja ignorante, mas ela está pensando que o caminho dela é o caminho correto. No conceito dela, Deus não está preocupado, Deus não está querendo saber o que eu penso, o que eu não penso. Servo, ele tem que pensar igual ao seu Senhor. Não tem, mas eu penso assim. Não, o servo pensa igual ao seu Senhor. E às vezes nós pensamos coisas boas dentro da igreja. Nós poderíamos criar coisas, gente, que são boas, coisas que não são pecados, mas que nos estariam desviando do propósito que Deus estabeleceu. O que Deus estava dizendo a Josué era isto. Deus não estava dizendo: Josué, não peque assim, não peque assado. Não, ele estava dizendo assim: olha, mesmo que seja bom, mesmo que seja maravilhoso, não se desvie do meu propósito. Não se desvie da vontade que eu já pus para a sua vida. Que antes mesmo de você estar à frente, eu já coloquei o propósito, o caminho que você tem que percorrer. E Isaías continua dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Esse é o problema do homem, é que nós achamos que o nosso caminho é melhor do que Deus, ou dizemos que o nosso caminho é o que Deus estabeleceu. Por isso que eu estou convidando você para vir domingo, porque a gente tem que ser confrontado.
para a gente ver se é verdade isso, no sentido de, será que o meu caminho, o que eu estou seguindo é melhor, é tão alto quanto o caminho de Deus? Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, isso vem a ser propósito, algo que já foi estabelecido por Deus, que já é colocado por Deus antes. Deus não vai chegar e a gente ora a Deus dizendo assim, Senhor, qual o teu propósito para a minha vida? E Deus vai sentar na mesa e vai ver o seu mapa, a sua agenda e vai dizer, bom, o propósito dele, não, já está estabelecido. E esse propósito é viver uma vida de servo, servindo a Deus, dentro dos princípios de Deus, com o caráter de Deus, com o Espírito de Deus, a maneira que Jesus deixou ensinado para nós. Nós temos dentro desse mundo, desse universo de palavras, a meta, porque todo servo quer atingir a sua meta. E os cristãos não podem ter, nós evangélicos, não podemos ter medo das nossas metas, de criar metas. Nós devemos saber se as metas que nós estamos criando estão dentro do propósito que Deus estabeleceu. Nós temos que saber se são metas inspiradas pelo Espírito Santo ou são metas inspiradas pela minha carnalidade, pelo meu lado carnal. Se eu chegar para vocês e assim, gente, a nossa meta é no culto de final de ano termos 1000 pessoas aqui dentro dessa igreja. Você vai dizer o que para mim? Você é maluco. Primeiro, que Deus não estabeleceu isso. Segundo, é tangível, isso aí pode se mensurar, isso aí pode se medir, isso aí pode se alcançar. Então, eu preciso ter também metas na minha vida. Aí eu saio daquela posição assim, eu estou no propósito de Deus e vivendo a vida. Como diz aquele cantor, né? Deixa a vida me levar, leva eu. Né? E quem sabe esse hino? Né? É o 725. Não, eu tenho que saber aonde eu vou chegar. Quando eu vou entrevistar alguém, eu pergunto, olha só, se você estiver trabalhando aqui nesse hospital, até daqui a 5 anos, eu quero que você me diga, escreva aí no papel, aí tem que saber escrever, né? Que aí é o teste para saber se sabe português. Escreva aí como que você se vê daqui a 5 anos nessa empresa. Agora eu faço uma pergunta, como você vê a sua vida daqui a 5 anos no reino de Deus? Daqui a 5 anos, quando as coisas estiverem piores do que estão hoje, quando o islamismo estiver infiltrado por todo o mundo, quando a carnalidade, a imundície, as coisas impuras estiverem cada vez mais intensas, como que eu me vejo daqui a 5 anos no reino de Deus? Você já se perguntou? A melhor resposta é que Jesus venha em menos de 5 e eu me vejo na glória com Deus. Mas, olha, nós não sabemos se é isso. E eu tenho que ter essas metas. Como que eu vejo esta igreja daqui a 2 anos? Não é só no sentido de número de membros, é no sentido de amadurecimento, de fortalecimento, e isso depende de você. Então, essas metas, essa figura cônica, é um marco que é colocado para sinalizar alguma coisa. Então, a gente tem objetivo, tem metas a serem alcançadas. Coisas que devem ser plantadas nos nossos olhos. Ah, pastor, isso não é bíblico. É bíblico. Jesus chegou e disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Jesus colocou um marco. Jesus estabeleceu uma meta, não é só aquele que perseverar. Eu estou perseverando hoje, mas daqui a 5 anos eu tenho que estar perseverando mais. E se Jesus não vier e eu estiver vivo, daqui a 20 anos eu tenho que estar perseverando. Então, existe uma meta. Na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, não é só entrar na igreja, cantar, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, ir para casa, ouvir a mensagem, esquecer até o que foi pregado, esquecer o que foi aprendido, eu não lembro nem mais o que foi falado. Não. Aquele que perseverar até o fim. Um cone desses cones de rua,
está lá estabelecido como fim. E os vencedores são aqueles que chegam perseverantes naquela meta, na linha de chegada. O apóstolo Paulo chegou e disse: prossigo para o alvo, veja, prossigo para uma meta, para alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isto é, ele estava caminhando para o alvo. Eu gostava, quando eu morava em Porto Velho, eu gostava de uma coisa, de viajar. Primeiro que a melhor coisa de Porto Velho era vir ao Rio, né? Essa era a melhor coisa que tinha lá. Era quando a gente tinha que vir ao Rio, porque a gente ia passear, ver família, porque lá não tinha nada de bom. Então o melhor era sair de lá. Tanto que diziam assim, o melhor hospital, o melhor tratamento para um paciente é Varig e VASP. Se o paciente tomar Varig e VASP, fica bom, porque saiu fora. E a gente levava em torno de umas 10 horas de voo. Umas 10 horas de voo. Mas sabe que passava rápido? Sabe por quê? Que era Rio, tinha uma rota São Paulo, mas Rio, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Vilhena, Rio Branco, Porto Velho. 8 paradas. Eram 8 alvos conseguidos. Quando eu vou aos meus cursos, eu me amarro, porque passa rápido. Porque eu recebo aquela programação assim, aula de 15, 20 minutos, e eu vou ticando. Opa, 15 já passou, 20 já passou, opa, quando eu vejo, acabou. Nós prosseguimos com metas. Eu vejo a minha vida daqui a 10 anos. Sim, mas daqui a 10 anos, meu filho, você vai viver 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Paulo diz, eu prossigo para o alvo, isso é, constantemente eu olho as metas, existem metas longe, existem metas mais próximas. Existem coisas que precisam ser resolvidas hoje para que eu consiga chegar na meta final sendo perseverante. Eu tenho que corrigir, eu tenho a meta de corrigir na minha vida tais hábitos, de corrigir tais situações antes, por quê? Rio, São Paulo, Cuiabá, não sei o quê, e vai vencendo cada uma delas. E Paulo diz isso, a fim de que chegue ao cone final. Quem faz atletismo aí, e sabe muito bem que quando vai correr com barreiras, ele tem que vencer uma de cada vez. Ele não adianta ficar olhando a última. A última é o objetivo dele, chegar à linha final. Mas de 10 em 10 metros tem uma barreira a ser vencida. E Paulo estava dizendo, era isso, eu prossigo para o alvo. Mas olha só, eu quero ganhar o prêmio daquilo que Deus me chamou, mas eu tenho que lembrar das palavras de Jesus, perseverar até o fim. Para chegar lá, eu tenho que perseverar. Existem também os objetivos. Aí você talvez diga assim, então, mas meta é a mesma coisa que objetivo. Nós somos tentados a falar meta e objetivo, mas não são. Porque objetivo é algo colocado à frente da sua mente. Meta é algo físico, palpável. Mas objetivo é algo que você vê. Paulo tinha meta e objetivo. Ele sabia aonde chegar, ele sabia o ponto final, mas tinha uma visão completa daquilo que lhe foi apresentado no seu dia a dia, no seu encontro com Cristo. O objetivo é eu tomar o propósito de Deus para a minha vida, ou o propósito da vida, seja qual área que for, tomar e me lançar. Se no propósito algo me é colocado para adiante, o objetivo é justamente eu tomar este algo e me lançar. Então veja, o propósito vem de Deus. O objetivo tem que ser do nosso coração. Deus pode revelar o propósito dele para você, mas se você não tiver este objetivo na sua vida, você nunca sairá do seu lugar. Deu para você entender? Para você compreender um pouco? Eu me lanço. Josué foi chamado.
Ok. Davi foi colocado no seu coração o desejo de enfrentar Golias. Então foi colocado, veja, propósito. O que ele faz? Ele se lança, objetivo. Qual era a meta física? Matar Golias. Qual era o objetivo? Impedir que Israel continuasse sendo afrontado e Deus continuasse sendo humilhado pelos filisteus. Então ele abraça para si, ele se lança, ele se atira no sentido do alvo que lhe foi colocado. Paulo, dizendo à igreja de Éfeso, diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O propósito de Deus. Mas Jesus tinha, o objetivo dele era criar em si mesmo, era pegar aquilo que era propósito de Deus e ele lançar-se em cima do propósito que Deus estabeleceu. De maneira bem simples, Deus me coloca como pastor nessa igreja. Vamos colocar, Deus me coloca à frente o ministério pastoral. Qual o objetivo da minha vida? Então significa eu me atirar nesse propósito. Eu me lançar a Ele, eu começar a viver para Ele, eu começar a realizar, a fazer acontecer o que Deus estabeleceu. E as metas vão sendo alcançadas para que eu chegue ao final, dizendo como o apóstolo Paulo que eu combati o bom combate, eu acabei a carreira da fé. Então eu cheguei até ao final. Agora, Deus te dá o propósito, e todos nós que estamos aqui, Deus tem propósito. Quando o homem nasceu, quando o homem foi criado, quando o homem foi formado, já tinha o propósito. Por que a nossa sociedade é tão ruim? Porque os homens preferem atirar-se ao seu próprio propósito, os objetivos pessoais, do que se lançar no propósito de Deus, tendo os objetivos que Deus estabeleceu para a sua vida. Uma frase boa: faça esse propósito, tome para si, aponte para uma meta e persiga o objetivo. Isso é, continuamente se lance, continuamente, dentro do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Jesus também disse, não foi só Paulo, Jesus estava pendurado na cruz, deram lá alguma coisa para ele beber, e Jesus disse o quê? Está consumado. O propósito de Deus, o que foi colocado por Deus para a vida de Jesus, ele abraçou, enfrentou as dores, o sofrimento, as angústias, abraçou para si o propósito. Tornou um só, como o apóstolo Paulo diz, né? O propósito e o seu objetivo se tornaram uma coisa só. A meta, Calvário, era o marco. A figura, o Calvário. Pronto, a obra está acabada. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Isso é, como homem, terminei, acabei. Fiz o que Deus, o meu Pai, tinha estabelecido. O apóstolo Paulo é um servo que nos mostra o que vem a ser um servo e o seu propósito. E ele diz assim, na sua carta de Éfeso, para a gente encerrar, para a gente continuar quinta-feira. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. O que foi dado a Paulo? Propósito.
Deus não chegou e disse assim, ó, Paulo, que tal você fazer isso? Não, teve um encontro com Paulo, e Paulo entendeu, e ele diz, me foi dada. Isso não veio do coração de Paulo. O que tinha no coração de Paulo era o quê? Perseguir a igreja. O que tinha no coração de Paulo era matar os cristãos. Mas agora foi dado por Deus. Então foi dada esta graça de, entre os gentios, anunciar o evangelho, as riquezas incompreensíveis, ou melhor, vamos ver o texto direito, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, isso é importante, então, por meio do evangelho, e o que vem a ser o evangelho? As riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja... Por que nós estamos aqui reunidos falando sobre isso? Porque este propósito vai ser manifesto pela igreja. Eu sei que nós vivemos dias que a igreja tem sido colocada de lado, a igreja às vezes é colocada... Teve uma jovem que chegou e falou assim, eu fui visitar uma igreja, e a igreja tinha o seu templo, e do lado tinha a sua boate, que era para os jovens ficarem dançando, para os jovens ficarem cantando. Veja bem, nós temos que entender que a igreja, ela existe com um propósito que Deus estabeleceu antes e que a igreja tem que abraçar, que desde os séculos esteve oculto, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja, você quer que a sociedade seja sábia, para que a sociedade entenda o que é o estilo de vida que Cristo quer. Hoje foi interessante uma coisa, eu digo que às vezes eu reclamo que eu trabalho e sou pastor, cansa demais, olha, cansa demais, mas também tem o seu lado muito bom, porque a gente aprende e aprende muito. Hoje eu estou ficando velho mesmo, porque olha só, eu atendi uma senhora que ela já faleceu, depois eu atendi a filha dessa senhora, e quando essa senhora teve a sua filhinha, ela passou mal, eu atendi, e hoje foi essa filhinha. E eu disse, meu Deus, eu sou médico de 3 gerações. Então, já estou velho. Você atender uma moça de 23 anos, que você atendeu, porque a mãe teve problema na gravidez 23 anos atrás, assim, fiquei velho. E ela chegou para mim, ela fez uma pergunta a respeito do HPV, da vacina. Eu falei para ela que eu não entendo nada disso. Minha praia é outra. Mas ela já tinha tomado, dei as orientações e disse, eu vou tomar outra, não tomo, não sei o quê. Eu cheguei para ela e falei assim, olha só, vamos botar aqui uma coisa clara. Eu conheço você, conheço seu esposo, conheço toda a sua família, a família cristã e não é cristã, que vive dentro dos princípios de Deus, e que eu, com certeza você, eu falei o nome da menina, né, vai querer viver dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Então agora, você ficar desesperada porque deixou de tomar uma dose ou não, por que eu estou falando isso? Porque hoje é a igreja que vai manifestar a sabedoria de Deus. É a igreja que vai fazer com que a vida de Deus seja revelada. Eu não estou dizendo que você não tenha que tomar vacina, que tenha que tomar, mas olha só, o mais importante é você viver com Deus. Eu falei, se é a vacina da gripe, toma, que não dei seu nome, mas pode até dar, né? Tome a vacina da gripe, tome a vacina do tétano, tome a vacina disso aqui, tome a vacina disso. Agora, olha só, se tiver hoje uma vacina para AIDS, você que vive a sua vida com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família estruturada dentro dos princípios de Deus, você vai ficar desesperado porque você tem que tomar a vacina para AIDS? Espera aí, gente. Aí eu tenho que começar a descansar, porque eu tenho que começar a entender que isto não é um prejuízo para a minha vida, ao contrário, é um privilégio para mim. É um privilégio.
do seu filho, da sua filha, você, do seu marido, da nossa família, porque está vivendo dentro do propósito, não de fazer coisas. Mas lembra, o propósito de Deus para o homem não era o fazer, era o ser, de ser o que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, Paulo está dizendo, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus colocou o propósito em Cristo. Agora esse propósito, Cristo coloca para mim, Cristo coloca para você. Amém? Foi muito conceito teórico, mas a gente colocou todos esses conceitos dentro de um padrão bíblico. E você pode aplicar na sua vida profissional, você pode aplicar isso na sua vida, na sua família, sabe por quê? Porque quando Deus colocou um propósito de nós sermos a imagem e semelhança dele, quando Deus colocou a missão de nós dominarmos, multiplicarmos, frutificarmos, enchermos a terra, Deus também nos deu do seu Espírito para que nós tenhamos a ousadia de nos lançarmos, permitir que o propósito se misture à nossa vontade e ele predomine e a nossa vida passe a ser conforme o que Deus estabeleceu. Eu não quero de ser pessimista, mas uma coisa é certa. O que nós esperamos, não estou falando de partido político nem de economia apenas, o que nós esperamos de uma sociedade nos próximos anos. Eu tenho gostado, eu gosto de ficar vendo as reportagens sobre as imigrações, eu fico vendo assim como que elas começaram, né? O pessoal atravessando ali o Mediterrâneo, a pessoa indo devagarzinho, e agora é uma avalanche. Agora a gente vê os países abrindo, né, as portas para coisas que não sabem o que virão. Hoje saiu uma reportagem que no nosso país a presidente já está disposta também a receber. Nós não somos contra, é algo humanitário, mas olha só, nós temos que nos precaver para nos mantermos firmes e perseverantes, exercermos o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida, porque os dias são maus e serão piores, mas nós, se vivermos no propósito de Deus, nós prevaleceremos, chegaremos à linha final, à meta final, mas precisamos aprender a perseverar. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Jesus Cristo, porque Tu tens, Senhor, nos alimentado. Tu tens nos dado orientação. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, porque Tu não tens nos dado apenas uma visão para o dia de hoje. Tu tens nos dado, Senhor, uma visão para os dias de amanhã. Obrigado, Jesus, porque Tu tens dado a esta igreja uma visão para os nossos jovens, para as nossas famílias, para daqui a 2, 3, 5, 10, 20 anos. Nós pensávamos em 90, 1980, 1990, nós pensávamos, como será 2000? 2000 veio, passou, estamos em 2015. Empresas já fazem planejamento para daqui a 30 anos, 40 anos. E eu fico imaginando este mundo 2050, 2060. Quem serão as pessoas vencedoras? Aquelas que tiverem abraçado o propósito de Deus, que tomaram para si, se lançaram, se jogaram,
O objetivo é isso mesmo, é se lançar por completo no propósito que Deus estabeleceu. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a perseverar, a sermos perseverantes. As tentações, as provações são muitas. Senhor, não queremos ser apenas religiosos, queremos, Senhor Jesus, Te servir no nosso trabalho, nas nossas escolas, faculdades, no dia a dia, onde nós estivermos passando, Senhor, que o Teu propósito esteja ardendo em nosso coração. Senhor Jesus Cristo, porque o único de maravilhoso e de glorioso na vida de um servo é realizar o propósito do seu Senhor. E o único que eu quero, Senhor, é realizar o Teu propósito. Senhor Jesus, que o Teu Espírito nos ajude, que o Teu Espírito nos fortaleça. Eu Te peço no Teu nome. Amém e amém.